Olá, queridos! Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Que saudade! Quanta saudade que eu tô de vocês, de todos os sétimos anos, né, da nossa estrutura de escola, das nossas aulas, dos nossos abraços, das nossas conversas, das nossas brincadeiras, né? Tô com muita saudade e eu sei que vocês também estão querendo já voltar para a escola, mas por enquanto ainda não é o momento, né? Ainda, porque esse momento vai chegar e vai ser muito maravilhoso, vai ser muito bacana para a gente se encontrar, tá bom? Então aguardem, tenham um pouquinho mais de paciência para que a gente venha se encontrar bem fortalecidos, né? No final desse momento tão conturbado que nós estamos vivendo, tá bom? Então, bora lá para a nossa aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, professora de ciências do Instituto Santa Terezinha, aqui de Bragança. Vamos começar? Bem, crianças, como vocês estão vendo, tá aí o volume, o segundo volume do sétimo ano, e nós vamos trabalhar esses dois assuntos, né? Os ambientes da Terra e plantas, tá? Vamos começar com os ambientes da Terra, ok? Vamos lá então. Como vocês já devem ter, né, os seus livros novos dentro de casa, tá com cheirinho de novo. Eu tô aqui com o meu também. E aqui é uma pequena introdução. Vamos lá então, agora valendo. Os ambientes da Terra. E a gente tem essa foto aí, né, onde a gente tem vários gorilas e esses primatas, né, que estão aí, eles moram num ambiente, lógico, né? Um ambiente específico para eles, um ambiente em que eles estão extremamente adaptados. Mas vamos lá, vamos perguntar, vamos imaginar que aconteceu alguma coisa muito ruim, muito grave nessa floresta onde eles moram, né? Onde esse ambiente onde eles moram, e seja impossível deles continuarem sobrevivendo aí. Será que seria possível nós mudarmos todas esses seres, né? Esses seres da mesma espécie, a gente está falando especificamente desse primata, de colocá-lo para outra floresta? O que vocês acham? Será que seria uma troca muito interessante, bem interessante? O que vocês acham? Eu acho que vocês devem estar se coçando aí respondendo, né? Isso é muito bom. Eu estou imaginando. E aí, será que essa floresta para onde eles vão, né, que sejam remanejados, será que ela vai ter a mesma disponibilidade de sol, né, de água, de nutrientes? Será que as plantas que eles comem, os alimentos que eles comem, será que vai ser encontrado em abundância ou da mesma espécie, é o mesmo alimento nesse local? Será que eles vão ter predadores, né? Ou será que de repente vão ter vizinhos incomodados ali? Né? Não é fácil, gente, não é fácil mesmo, né? Então, com essas perguntas, eu tento é, mexer um pouquinho com a imaginação de vocês sobre os ambientes que nós temos no nosso planeta. Será que todos os ambientes, todas as florestas são iguais, né? Não, a gente sabe que para cada região do planeta, eu vou ter um ambiente diferente. Tem uns que são muito frios, tem outros que são muito quentes, tem outros que é quente e úmido, né? Tem outros que variam, né? Tem as suas estações do ano muito bem definidas, né? Tem uns que alagam, tem outros que secam completamente. Ou seja, os ambientes no nosso planeta Terra, eles não são nada iguais, eles não são homogêneos. Muito pelo contrário, para cada região eu vou ter um ambiente específico, um clima específico,
com uma quantidade de vegetais específicos, de animais específicos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essa diferença dos ambientes do nosso planeta Terra, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Ok, vamos lá então, continuando com a nossa aulinha. Ele demora para passar aqui algumas coisinhas. E ok, vou só mudar de lugar aqui a minha foto. De vez em quando eu vou estar fazendo essa mudança, tá? Porque senão fica em cima da imagem. Opa, e aí não é muito bom, ok? Vamos lá, esses conceitos vão ficar aí para que vocês relembrem, né? Não fique muito distante do que a gente está falando, até porque foram assuntos que nós vimos no primeiro bimestre, né? Então, vamos lá relembrar. Eu acho que vocês nem vão ler o que está escrito aí. Bem, e nós temos os conceitos em ecologia, né? Então, para a gente poder chegar no bioma, eu tenho que relembrar algumas coisas, como, por exemplo, o indivíduo. O que é o indivíduo? Fizemos um trabalho sobre isso, lembra? O indivíduo é aquele exemplar de uma determinada espécie, né? Não preciso pegar uma população inteira de uma espécie para estar demonstrando, né? Isso. Eu posso pegar um exemplar, um espécime, né? Um indivíduo, para estar exemplificando, ok? Então, eu tenho ali o indivíduo, e quando esse indivíduo está junto, né, de seres da mesma espécie, quando eu tenho um conjunto de seres da mesma espécie habitando um determinado lugar por um determinado momento, período de tempo, eu não posso mais dizer que é um indivíduo, eu vou dizer que é uma população. Então, o que é a população? É quando todos os seres vivos daquela mesma espécie, no caso desse primata, desse macaco, né, estão reunidos. Então, estou falando da população de primatas, ok? Mas, quando eu tenho várias populações juntas, né, num determinado espaço, num determinado ambiente, eu já não vou poder mais dizer que é uma população. Eu vou dizer que é uma comunidade. Então, o que é a comunidade? É o conjunto de várias populações habitando um determinado ambiente. Então, eu vou ter vários seres de várias espécies, né? Ali a gente está vendo tucano, macacos, árvores, né? Então, todos os seres vivos ali que estão envolvidos, eles fazem parte de uma comunidade, ok? Os seres vivos, junto com os fatores abióticos, que são os fatores abióticos? A gente falou muito sobre isso, né? Bióticos e abióticos. Os abióticos têm esse nome que parece, né, ausência, negação, algo que não, né? Esse abiótico, ele significa que são fatores que fazem parte, que fazem com que a vida se sustente num determinado local, ok? Então, por exemplo, para que a gente sobreviva, a gente precisa do quê? De oxigênio, água, luz. Só esses três já dá pra gente imaginar aí, né? Água, oxigênio, luz, eles têm vida? Não. Mas sem eles, nós não conseguiremos viver. Ixi, Maria, a gente não consegue viver, ok? E aí, o ecossistema, ele é justamente essa interação entre os fatores bióticos, que são os seres vivos, somos nós, e os fatores abióticos, que são esses fatores que são essenciais para a vida no planeta, ok? Então, fui da comunidade. A comunidade, ela está inserida no ecossistema, que é o que? A interação de seres vivos com os fatores do ambiente, ok? E esse ecossistema, o conjunto de todos os ecossistemas, eu vou formar, ou melhor, vai ser formado a biosfera, né? O que é a biosfera? É essa parte da Terra que abriga a vida, beleza?
Então, aí a gente já seguiu todo esse cronograma, ok? Só que os ecossistemas, eles não são homogêneos, eles não são iguais ao longo, né, de todo o nosso planeta. Existem alguns lugares, alguns ambientes que compartilham algumas características, outros não. Então, quando a gente percebe que há esse compartilhamento de solo, de temperatura, de luminosidade, da fauna, da flora, enfim, né, de alguns fatores ali, a gente agrupa esses ambientes em biomas. Então, nós vamos ter vários biomas assim no nosso planeta, ok? Então, vamos lá. Tudo começa com os conceitos de ecologia, indivíduo, população, comunidade, ecossistema, biosfera, e dentro dos ecossistemas nós vamos encontrar, né, os biomas. E os ecossistemas? Nós temos os aquáticos, nós temos os terrestres, mas nós vamos falar pouquinho em pouquinho, tá bom? Então, bora lá, vamos continuar. Aqui, gente, tem uma página do Organize as Ideias, ok? Então, tem um texto, você vai seguir aquela sequência que nós acabamos de falar, ok? Você vai responder. Esses espaços que estão em verde, na verdade, eles têm a resposta, o livro do professor já vem com a resposta, né? Então, há essa necessidade da gente colocar uma tarjeta aí para que vocês não vejam, mas tem aí no livro de vocês, tá bom? Para vocês fazerem. Tá ok? Então, é aquela sequência que a gente fez ainda agora. Indivíduo, taraná, taraná, até a biosfera, beleza? Vamos lá, então. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dos biomas mundiais. Eu vou passando aqui, porque eles têm algumas animações, isso, até eles aparecerem, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos o bioma da floresta pluvial tropical, savana, deserto subtropical, campo e bosques, floresta pluvial temperada, floresta sazonal temperada, taiga e tundra. Ou seja, aqui a gente está falando dos principais, então nós temos aí 8 biomas principais, e são esses que a gente vai trabalhar, ok? E ao lado você está vendo um mapa, né, da onde aonde está, né, cada bioma distribuído no nosso planeta. Então, note que tá bem colorido, né? Não é uma coisa homogênea como a gente falou ainda agora, né? É completamente diversificado, ok? Vamos lá. Então, bora conhecer um pouquinho de cada, tá? A gente vai contar um pouquinho aqui a história de cada um e o que a gente encontra, né? Então, a floresta pluvial tropical, nós vamos encontrar nelas grande índices de chuva, né? Essa parte, as florestas da região, tira, tá, gente? Acabou indo, salvou errado, tá? Altos índices de chuva, o clima é quente e úmido, as espécies de plantas, pelo fato de chover bastante, né? De ter essa disponibilidade também, apesar de chover bastante, mas a quantidade de luz, né, também é bem interessante. Então, essa grande disponibilidade de água e luz solar possibilita que esse bioma seja um dos maiores com biodiversidade. O que é biodiversidade? Olha que palavra interessante, né? Bio, vida, diversidade, variedade, né? Diferentes tipos de seres vivos, né? O número de espécies animais é muito grande, né? Então, pelo fato de ter aí essa abundância de tanto de luminosidade quanto de nutrientes, né? Esse número de espécies animais acaba crescendo bastante, né? E as plantas também, elas têm um crescimento bem interessante.
formando uma coisa que nós chamamos de estratos. Como elas crescem o ano inteiro, elas vão formando estratos, camadas. E essas camadas, elas impedem, às vezes, na maioria das vezes, do sol entrar, né, no solo ali daquele ambiente, deixando o solo úmido, né? E quente também, porque até para o vento circular é bem difícil, né? Você sabe disso quando você vai nos sítios aí, né? Quando a gente tá andando em mata fechada, você já fez uma trilha? Ai, gente, já fiz muitas. Dá uma saudade. E aí, quando a gente vai fazer trilha, a gente sente isso na pele, né? O clima quente e úmido, né? E sem falar que você tem que ter muito cuidado, porque a quantidade de seres vivos ali é muito grande e é uma diversidade gigantesca, vai de insetos, de aranhas, de répteis, de anfíbios, tem praticamente tudo, né? E aí, quais são os exemplos, né, das florestas pluviais tropicais? A nossa Amazônia, estou falando da gente, né? Da nossa Amazônia, a floresta central do continente africano e da América Central. E aqui eu coloquei algumas imagens que nos reporta, que nos faz lembrar aí desse nosso bioma que é tão maravilhoso pra gente, né? Vamos lá então para o próximo. Savana. Quando a gente fala de savana, a gente já lembra logo do quê? Da África, do Cerrado brasileiro. São muito parecidas, gente, né? Então eu vou passando aqui porque às vezes elas demoram a abrir justamente as imagens. Então, savana africana e o Cerrado brasileiro. O que acontece aqui na savana, né? As temperaturas nesse ambiente, é muito quente durante o ano e tem muito bem definida duas estações, que é quem? Inverno e verão, né? Inverno e verão. E na verdade são duas estações bem definidas, uma chuvosa e seca, tá? Então chuvosa e seca, ok? Vamos lá. A vegetação que acontece, que a gente percebe aí, muitas gramíneas, né, formada por gramíneas, que elas acabam assim, as gramíneas, elas é um grupo gigantesco de plantas, se eu não me engano, em torno de 12 mil grupos, 12 mil famílias só de gramíneas. E nós vamos encontrar também árvores e arbustos isolados. Geralmente, eles têm a casca seca, né, a casca grossa, com alguns espinhos, né? Porque as plantas que têm essas características, a gente já percebeu, né, que elas conseguem resistir muito melhor, né, a essa temperatura, a essas temperaturas, né, desse ambiente, desse bioma, ok? E elas também apresentam plantas caducifólias. O que é isso? São plantas que perdem suas folhas ao longo do período mais seco. Por que elas fazem isso? É uma adaptação. Nossa, isso daí é uma estratégia, né? Para quê? Para que ela possa sobreviver aquele período de seca, né? Então, quanto mais folhas elas têm, mais as águas que elas absorvem ali, elas vão evaporar. Então, seria muito mais interessante que houvesse essa redução aí, porque não pode perder água, vocês sabem disso, né? E aí, qualquer perda, né, de água já se torna algo vital, né, para esse ser, principalmente para essas plantas, ok? Vamos lá, vamos continuar. Então, a gente vai encontrar leões, né, na africana, tá, gente? Aqui no Cerrado Brasileiro não tem nada disso, não. Na africana, leões, elefantes, né? Tem vários seres aí que estão adaptados, né, a esse bioma. Vamos falar do deserto. E aí o deserto tem uma atividade que eu vou pedir para vocês fazerem lá no finalzinho, tá bom?
O deserto subtropical, a gente vai encontrar esse bioma no Saara, na África, né? O deserto do Saara, no Chile, né? O deserto do Atacama, no Chile, e o grande deserto australiano, né? E o que a gente vai falar do deserto? Que tem chuva? Tem, mas são raríssimas, né? A temperatura, gente, durante o dia fica beirando ali 50 graus Celsius. Gente, é muito quente. E à noite? À noite, ela baixa até os 100 graus, ou desculpa, 0 graus Celsius. Ou seja, de dia é quente pra caramba e à noite é frio pra caramba, né? Então, os seres que moram ali, eles têm que ser extremamente adaptados, tanto para o frio quanto para o calor. Eles devem estar sempre procurando abrigos, né? Durante o dia, principalmente por conta do sol, por conta da temperatura escaldante, né? Você tá vendo aí um lagarto, né? Que ele não fica assim diretamente. Ele geralmente se esconde embaixo de pedras, né? Aonde realmente ele possa assim tocar, porque senão ele frita ali mesmo, tá, gente? Deixa eu fechar aqui. Isso. As cobras também, né? Você tá vendo aqui um cacto. Os cactos, eles são interessantes porque alguns, né? Algumas espécies conseguem aí absorver essa água e guardar, é como se fosse um reservatório de água, né? Então, eles são extremamente adaptados para isso, tá ok? Para ficar guardando água mesmo, tá? Outra coisa, as suas folhas e os seus caules, né, são reduzidos, né? Geralmente as folhas, elas são modificadas em espinhos, né? Para não ficar aquela folha, vamos imaginar aqui a folha da mangueira, né? Ela é grande, ela tem, né, uma estrutura maior, bananeira, uma folha bem maior. Então, nesse caso, no deserto, não dá para ter esse tipo de folha. Por quê? Porque quando chega o verão, né, a época seca, é, a água que ela consegue absorver, ela vai começar a evaporar e ela vai morrer. Então, elas têm essas adaptações justamente para poder sobreviver aí nesse ambiente, ok? Outra coisa interessante em relação aqui ao deserto subtropical é que os seres, né, os animais, eles conseguem guardar água assim, não desperdiçando. Por exemplo, eles fazem pouca quantidade de urina, né? Eles produzem pouca quantidade de urina também justamente para não perder esse líquido, né, para o ambiente. Vamos lá. Campos e bosques. Eu vou colocar a foto mais embaixo, ok, beleza. Bem, nos campos e bosques, eles também podem ser chamados como pradarias na América do Norte, podem ser chamados de pampa aqui na América do Sul e estepe na Ásia, ok? Bem, apresenta temperatura alta no verão e baixa no inverno. As plantas são as gramíneas e os arbustos que podem chegar até 2 metros de altura, no local em que o solo é mais fértil. A fauna natural dos campos é composta de herbívoros nativos, como os bisões, esse que você está vendo aí na foto, e roedores, raposas, lobos e grande parte dos insetos, e grande quantidade de insetos, tá, gente? É interessante, né, esse bioma, porque ele é encontrado em 3 lugares muito distantes um do outro, né? Então, aqui, América do Sul, América do Norte e Ásia, né? Porque eles compartilham algumas características em comum, né? Eles têm em comum algumas características, ok? Vamos lá. Floresta sazonal temperada. Eu vou voltar aqui para cima, ok?
Ocorre predominantemente no hemisfério norte, tá? Apresenta verões quentes e úmidos. O inverno apresenta dias curtos e tem pouca luminosidade, né? Podendo também ter a ocorrência de neve. O que é interessante aqui nessa floresta sazonal é que ela também tem uma mesma característica que nós falamos ainda agora, da savana, né? Que característica é essa? Ela perde suas folhas. Ela tem plantas que são caducifólias, ou seja, quando está chegando o inverno, antes do inverno, no outono, as plantas já se preparam. Como vai ter um inverno assim, né, um pouco mais rigoroso, elas acabam perdendo suas folhas, justamente para que não haja nenhum tipo de mal para essa planta. Por quê? Porque como vai ter neve, vai congelar, então ela não vai conseguir a água na forma líquida, né, para que ela consiga sobreviver. Então, algumas plantas ali têm sim essa propriedade, né, essa característica de perder ali folhas, tá? Só que notem bem, uma é por conta do verão e a outra perde no outono por causa do inverno, tá ok? A vegetação é adaptada para esse bioma, mas não só a vegetação, como todos os outros seres vivos, né? A gente tem também alguns seres que hibernam durante o inverno, nesse período aqui na floresta sazonal, e existem outros seres que fazem migração. Então, começou a ficar muito frio, ou ele tem essa estrutura corpórea para continuar ali, ou ele migra para outro local mais quente, ok? Floresta pluvial temperada. Na floresta temperada, pluvial, a gente lembra o quê? Chuva, né? Ela é encontrada em regiões da América do Norte, ocorre muito próximo ao oceano, né? E por conta dessa proximidade, a temperatura dela é amena. O que é amena? É uma temperatura agradável, então não tem aquelas diferenças nessa temperatura em relação, né, às estações, tá? Ela fica uma temperatura gostosa, amena, tanto no inverno quanto no verão. Ela possui plantas perinófilas, perennifólias. Perennifólias. Eu gosto de falar pelo outro nome, tá, gente? Perenes. Então, tem as duas formas de falar, tá? Perenes, ou seja, as suas folhas não são perdidas em nenhuma estação do ano. Não há essa necessidade, porque o clima é bom, a temperatura é boa, ok? A fauna desse bioma é composto de insetos, anfíbios, mamíferos, como cervos, cabras, ursos, coiotes, lobos e roedores, que se alimentam das sementes que caem das árvores. E aqui eu coloquei, bem do ladinho, aqui embaixo de mim, né, uma árvore gigantesca, porque aqui nós vamos encontrar as sequoias. Então, é a floresta de sequoias no Parque Nacional dos Estados Unidos. São árvores gigantescas, com mais de 100 metros de altura. É um parque só delas, o Parque da Sequoia. Um dia eu vou conhecer e eu profetizo que vocês conheçam também, porque deve ser muito emocionante. Já pensou tirar uma foto igual esse rapaz que está aí, né? Na base da árvore? Nossa, isso é muito emocionante. Eu ia amar, né? Então, aqui é um ambiente tão propício, tão interessante, que tem uma floresta conhecida aí, que é a floresta de sequoias, né? Que são as árvores gigantescas, tá ok? Além daqueles, dos outros seres que eu já falei para vocês ainda agora. Vamos lá, então. Já tá fazendo de tudo para não ficar uma aula muito extensa, né, gente? E a gente só tá conhecendo os biomas, tá?
a taiga? Taiga, ela localiza-se nas regiões do Alasca, do Canadá, da Europa e da Ásia. Olha lá. Ela tem um clima frio, os verões são curtos e os invernos são longos, tá? Então a gente vai encontrar período de verão curto e o verão um pouco mais longo, ok? Pelo fato, né, dela ter esse período longo de inverno, o seu solo é pobre, né? Por quê? Porque vai passar mais tempo ali congelado, não é isso? E é interessante falar da taiga, porque dentro dela também existe ali uma floresta bem especial, que é a floresta de coníferas. As coníferas são árvores, né, de grande porte e que tem um formato assim muito especial, muito legal. Por quê? Porque elas são árvores que elas são adaptadas para esse frio. Como eu falei para vocês, o inverno é longo e até neva. Então, quando há essa produção de neve, as coníferas, por elas terem a sua morfologia, a sua forma, né, diferente, ela faz com que essa neve não fique depositada nas folhas, e sim elas caem. Então, as árvores parecem um pouquinho, tá, gente? Com árvore de Natal, né? Fica ali com telhadinhos, né? Parecem telhadinhos. Então, as folhas, elas são pequenas e rígidas. Elas são organizadas como se fosse um telhado, telhas de um telhado, né? Então, elas ficam assim, ó. E aí, quando a neve vem, deixa eu voltar. Quando a neve vem, ela não fica ali empoçada, ela não fica ali estacionada, ela vai descer, ok? É também conhecida como a floresta de coníferas e ali a gente vai encontrar vários seres, né? A gente vai encontrar mamíferos, lobos, linces, o lince tá aqui embaixo, ursos, tigres, né? O tigre siberiano ali na Rússia, que se encontra aí na taiga, tá, gente? Coelhos, alces, varia, né, de região para região, ok? Todos esses animais que moram em lugares muito frios, eles são adaptados para isso, tá, gente? Eles são adaptados para esse momento de frio, então eles têm uma reserva de gordura muito maior do que outros seres que moram em outros ambientes. Vamos lá para a tundra. Tundra. Acho que são só esses dois. A tundra, ela localiza-se próximo ao polo ártico. Aí a gente já imagina, nossa, é frio, né? Apresenta clima polar quase todo o ano. E quando a gente fala em polar, a gente lembra logo do urso polar, né? No inverno, o solo geralmente está congelado, com poucos nutrientes. Por isso, é um solo, né, que acaba ficando pobre nesse período, né? No verão se desenvolvem pequenos arbustos, musgos e líquens, pelo fato deles estarem bastante tempo, passarem bastante tempo congelado, o solo passar bastante tempo congelado. Quando há o período ali mais quente, poucos seres, né, conseguem, em relação à flora, conseguem então se desenvolver, né, por conta desse clima mais gelado, desse clima mais frio, né, em relação à tundra. Quais são os seres que a gente vai encontrar aí? O boi almiscarado, né, o próprio urso polar, e são seres que também têm essas adaptações para o frio, tá? Então eles têm uma camada de gordura mais espessa, né? Eles diminuem ali em alguns momentos as suas atividades, né? Mas a gente precisa entender que cada local, cada ambiente, cada bioma, né, os seres estão adaptados para viverem ali. E isso me faz lembrar
o início da aula, que foram dos gorilas, né? E se de repente acontecesse alguma coisa muito ruim com aquela floresta, onde aqueles gorilas estão, né? E o que que a gente vai fazer com ele? Dá para remanejar para outro ambiente, né? Não. Depende do ambiente que a gente vai remanejar. Por quê? Porque as condições de vida, as adaptações que cada ser vivo tem é referente ao ambiente em que ele vive, tá ok? Imagina se eu coloco um urso polar, desculpa, um gorila aqui na tundra. Vai dar certo? Não. E se eu colocar, for o contrário, colocar o urso polar lá na floresta tropical? Vai ser legal? Também não. Ou seja, meus queridos, os biomas, eles estão reunidos, a gente só descobriu hoje, só trabalhou os biomas mundiais, mas tem os nossos biomas, os biomas brasileiros, né? Que a gente já até começou a ver por aqui, né? Floresta tropical, cerrado, pampas, né? A gente já viu algumas coisinhas por aqui, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Lá no grupo eu vou passar para vocês a página, tá? A página, vou passar logo agora. Página 7 e 8 do livro de atividades, tá ok? De ciências, página 7 e 8 do livro de atividades, tá? Queridos, eu agradeço demais a atenção de vocês, eu agradeço demais a paciência de vocês e eu quero dizer que eu tô com muita saudade, pedindo para Deus para que tudo passe muito rápido, tá bom? Não esqueçam, se protejam, usem máscaras, tá? Passa lá álcool gel, não tem, vai pro sabão, que coisa maravilhosa, né? Vai lá pro sabão, lava a mão e se proteja sempre. Que Deus fique com vocês, com as suas famílias. Orem, se cheguem mais perto de Deus, porque Ele nos ama e nos protege sempre. Beijo a todos, muito obrigado e até a próxima. Beijo.